Boa noite a todos. Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Scortese. Imprimimos, editamos e comercializamos livros desde 1982. Este é mais um evento da Semana Scortese de Literatura, que irá até o sábado, dia 14 de agosto, e que comemora os 39 anos da Scortese Editora. Acesse a programação completa no nosso site www.scortese.com.br. Hoje temos o lançamento do livro O Cosmopolita, de Silvio Pereira da Silva. O livro O Cosmopolita você encontra na livraria Asa Bessa e até domingo está com 5% de desconto. Então acesse o site lá, www.asabeca.com.br. O microfone de todos já está desativado e abriremos para perguntas no final da entrevista. Aqueles que quiserem a palavra, favor colocar o nome completo no chat e faremos uma fila para organizarmos o evento. Olá, Silvio. Boa noite, tudo bom? Olá, aqui, tudo bem? Boa noite. Parabéns aí, Scortese, 39 anos. Um abraço para vocês aí, tá bom? O doutor João Scortese faz um trabalho maravilhoso. Tá, joia. Obrigado pela lembrança e mais obrigado ainda por fazer parte dessa festa conosco aqui no seu lançamento. Pois não. Silvio, eu gostaria de começar essa entrevista que você se apresentasse para nós, queremos te conhecer. Quem é o Silvio, que mora na Bahia, residente da Bahia, também nasceu aí na Bahia. Fala para a gente quem que é você. Meu nome é Silvio Pereira da Silva, eu sou filho daqui de Alagoinhas, na Bahia, né? Sou filho de, o nome da minha mãe, Joaquina Moraes da Silva e José Pereira da Silva, já falecidos, infelizmente. E eu sou pessoa simples, sou um advogado aqui da cidade, atuo aqui junto às entidades filantrópicas, enfim, também na comunidade, enfim, tenho um escritório particular, trabalho com uma colega aqui, enfim, eu sou uma pessoa que sempre procurei me dedicar aos estudos, à leitura, sempre gostei de literatura, de escrever, não tem muito segredo, não. Tá, joia. Silvio, e como que você conheceu a literatura? Hoje você é escritor, advogado, mas hoje escritor também. Como que a literatura entrou na sua vida? Olha, interessante. Quando eu era criança, eu acho que uns 9, 8 anos e tal, me recordo muito bem disso. Acho que não, mais 9, 10, 11 anos, 10 anos, 9 anos, por aí. Eu lembro que nos livros, né, aqueles livros didáticos, havia muitas poesias, né, de Fernando Pessoa. E eu abria, eu não entendia, mas eu lia aquilo ali, achava interessante, gostava sempre de ler. Também interessante é que eu vim perceber isso recentemente. Eu lembrava, mas nunca tinha feito essa ligação. Então, essa coisa pela literatura, pela arte, pela música, né? Desde novo, desde adolescente, eu já sempre gostei, né? Sempre uma coisa que fez parte da minha vida. Eu sempre escrevi, né? Eu tenho vários artigos publicados, claro, no caso, cientificamente falando, ligado à área jurídica, mas também eu tenho muitos poemas e muita coisa escrita por aí, jornais, revistas, etc. E na década de 80, nós não tínhamos a internet como hoje, você não tinha uma abertura como hoje, não tinha um jornal, não tinha nada. Então, você fazia as poesias e você publicava em murais, nos murais das escolas, enfim, aquela coisa toda. Aí eu achei, eu acredito que vem daí já essa coisa, esse gosto da literatura. Eu sempre pensei em escrever um romance, né? E de repente surgiu essa ideia há alguns anos, né? Eu comecei a trabalhar esse romance e surgiu aí o Cosmopolita. Joia. Também Silvio, quando eu estudei... Sim, pois não. o seu áudio está bem baixinho. Será que você consegue tentar arrumar, por favor? Será que melhorou um pouco mais? Melhorou. Vou colocar Melhorou. aqui Agora assim. sim te ouvimos bem. Então, deixa eu colocar aqui, segurar aqui um pouco. Tá, joia. Aí você falava sobre o Cosmopolita, né? Como que Cosmopolita. surgiu essa ideia de criar o romance?
Exatamente. Aí o romance foi o seguinte: eu sempre pensei em em fazer um romance há muitos anos. Eu falava em casa, na família, que eu queria escrever um romance, porque eu acho uma coisa maravilhosa a novela, filme e tal. Eu gosto muito de filme. E aí me veio a ideia de unir a parte científica, porque também sou historiador, formado pela Universidade do Estado da Bahia, uma parte fictícia, é uma coisa nova isso, e uma parte realista. O fictício, porque a história é toda fictícia, os personagens, na verdade, eles são fictícios, né? Não foi baseado em ninguém, não tem ninguém aí. Todos os personagens foram, na verdade, criação do autor. E científica, porque eu falo da história, e da história eu tive que fazer uma comparação histórica do surgimento da minha cidade, do ressurgimento da minha cidade, na segunda metade do século XIX, né? Comparando com a história do Brasil, que a partir daí a cidade de Alagoinhas ela se torna, a partir essa questão, esse ponto científico, ela se torna um centro regional, que mais de 30, 40 cidades, depende da cidade de Alagoinhas, entre aspas. Então, surge a partir do século XIX, e isso vai surgir exatamente por conta da economia cafeeira, né, que está acontecendo no Sudeste, aí, né? Em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, tal, aquela coisa toda, e vai também coincidir com a Revolução Industrial, e a Inglaterra vai interferir nisso. E acontece que Alagoinhas entra nesse meio porque a Estrada de Ferro é, na verdade, um projeto, antes de mais nada, inglês, né? Exatamente para a distribuição no caso, é um projeto brasileiro, mas com apoio inglês por conta da Revolução Industrial. E naquele período, a Inglaterra, na segunda metade do século XIX, a Inglaterra, nas suas colônias, já não existia mais escravo. Mas o Brasil tinha escravo e havia necessidade de se, como é que eu posso dizer, de se abolir a escravatura. Então, a primeira lei é a lei de Eusébio de Queiroz, que, na verdade, era um ministro da Justiça, né, que muita gente pensa que ele fez isso para favorecer a economia, mas não, foi uma pressão inglesa, exatamente por conta de que precisava trocar a mão escrava, na mão escrava assalariada. Então, eu precisava fazer uma análise disso, então tem que ler o livro para compreender um pouco, mas isso aí está em um discurso de uma conferência ou de um seminário internacional que acontece aqui em Alagoinhas, no livro, que é claro, que acontece aqui em Alagoinhas, e aí o meu personagem principal ele fala sobre essa questão, né? E aí você retoma a questão da história e faz a comparação. Então, científica por isso, porque eu acabo falando da história, e história verdadeira, aprofundadamente falando, científica no caso, fictícia, porque a história toda ela, né, dentro do livro, ela não foi baseada em fatos reais, foram criação nossa, mas também tem a questão realista que são as cidades. Por exemplo, Jorge Amado, um grande escritor brasileiro aqui da Bahia, de Itabuna, quando ele criou aquela novela, quando ele escreveu, quando ele escreveu, quando ele escreveu Gabriela, ele criou uma cidade chamada Riacho Doce, né? Nós não criamos nenhuma cidade no nosso livro, ficticiamente falando, elas são realistas. Então, existe Alagoinhas, Cachoeira, São Félix, São Paulo, né, Zurique, na Suíça. Então, as cidades, elas realmente estão no livro. Então, nós temos três coisas diferentes. Eu acho que é o único, se não for, não sei, um dos únicos livros que você vai ver três coisas assim totalmente diferentes. E toda a nossa linguajar, a nossa cultura baiana foi preservada, nosso linguajar, nossa forma de falar, nossa cultura, né? A questão do secretismo religioso, tudo se encontra nesse livro, né? E também nesse livro, o meu livro, eu costumo dizer que ele fala de tudo e mais um pouco, né? Aí eu estava dando uma entrevista aqui numa rádio e me perguntaram assim: tem capoeirista? Tem sim, capoeirista. Agora você esqueceu de perguntar se tem farinha. Tem farinha, porque é uma das melhores farinhas aqui da região, aqui da região próxima, está lá também falando no livro. Então, meu livro fala de tudo, de jaca a mangaba, que vocês não conhecem, talvez. Então, Tá é certo, assim, os Silvio. personagens são muito interessantes, porque a gente envolve o candomblé, o catolicismo, a questão
Olha, eu estou lendo, eu li o livro mais de 15 vezes. Aí o que É! acontece? Toda vez que eu vou ler agora, eu só leio só as partes mais engraçadas. Eu não consigo parar de rir, cara. É complicado demais ler esse livro. Oi, Silvio, não. você falou sobre essa parte religiosa que tem um livro. Eu sei que tem vários líderes religiosos ali em O Cosmopolita. Você pode falar um pouquinho sobre essa parte do livro para a gente, por favor? Os líderes religiosos, nós Isso. temos, exatamente, o livro é o seguinte, na verdade, acontece que uma moça, uma jovem, né, 15 anos, 16 anos mais ou menos, se relaciona com um americano que também é um jovem. Ele vai embora para os Estados Unidos e ela acaba ficando grávida aqui. E um pessoal muito rico, não é? Adota essa moça como se fosse filha. Na verdade, antigamente era assim: as pessoas pegavam as pessoas para trabalhar na sua casa e diziam que era filha. Você é minha filha. A pessoa trabalhava ali, ela, na verdade, era uma empregada. Né? Eu não sei até que ponto a gente pode dizer que isso aí tem alguma coisa a ver com escravidão, mas era uma empregada, e isso acontecia aqui no Nordeste, sempre, né? Agora não, mas há pouco tempo, isso até pouco tempo acontecia. Então, essa moça, ela vai morar na casa desse pessoal muito rico, né? Que tem, na verdade, Dona Costinha, que é uma das personagens principais, Dr. Mário Madeira, que é a esposa, são pessoas muito ricas. E adota essa moça e ela acaba tendo filho, né? Ela pare o menino, né? Que vai se chamar John, o nome do pai, que foi embora para os Estados Unidos, e esse garoto se cria nessa casa. Só que essa moça, a Dona Costinha, ela não pode ter filho inicialmente. Depois ela vai ter uma filha, mas antes ela não consegue ter filho. Então ela adota, entre aspas, essa criança como filho. E ela passa a criá-lo de um jeito extraordinário. Então ela dá tudo do bom e do melhor. Esse cara se torna um intelectual. Ele se torna um intelectual, famosíssimo e tal, na região e tal. E aí, 5 anos depois do nascimento dele, o que acontece? Essa Dona Coxinha faz tratamento, o marido dela é médico e tal, e consegue engravidar e tem um filho, e tem uma filha que vai chamar Raquel. E Raquel, lá no final, mesmo sendo considerada irmã de John, desse garoto, filho dessa moça, dessa empregada, essa menina, ela se apaixona ela se apaixona por John. Né? E John não aceita inicialmente, porque ele acredita que é uma irmã, que é irmã e tal, aquela coisa toda, ele considera como irmã, mas depois ele acaba percebendo que irmã também casam, enfim. O que acontece lá na frente? Eles casam, John participa de um concurso internacional, esse concurso é de uma empresa internacional, ficticiamente falando, que ela vem para cá para trabalhar na América Latina, e, no fundo, essa empresa ela tem por objeto trabalhar para as pessoas menos favorecidas, restauração de pontes, água, rios, enfim, ligados aos direitos humanos, enfim. E esse cidadão, ele passa no concurso, esse jovem, né? E ele se torna um superintendente e recebe o título de diplomata. Ele viaja pelo mundo inteiro. Inclusive, ele recebe, viu, no livro, ele recebe até uma carta do Planalto, parabenizando pelo primeiro lugar que ele consegue ser aprovado. Nesse intervalo, nessa história toda, o que acontece? Ele casa com a menina, se apaixona perdidamente por ela, só que ela tem o mesmo problema da mãe. E aí, na hora dela ganhar neném, ela engravida dele, aí ela morre. Quando ela morre, ele entra em depressão. A depressão dele é muito pesada, né? Ele quer se suicidar, é um negócio muito sério, tal, aquela coisa toda. Aí é onde entra a questão religiosa, porque Dona Costinha, que é a mãe de criação dele, a mãe dele continua junto também, mas Dona Costinha quem dita as regras, e ele obedece muito ela. Dona Costinha é uma senhora preconceituosa, cheia de problemas e tal, aquela coisa toda, não gosta de negro, não gosta de pobre, mas no fundo ela ajuda todo mundo, como a gente chama aqui na Bahia, por debaixo do pano. Ela não quer que a sociedade, nem que a elite saiba que ela está ajudando, porque ela, na verdade, é uma socialite. Né? Então, quando ele adoece, ela acredita que ele tem um problema, que o problema dele não é só emocional, não é só porque a filha dela morreu, mas porque ele tem um problema também espiritual. Então, ela resolve fazer uma reunião com vários representantes de igreja, de igreja não, de seitas e religiosos na Bahia. E aí ela convida um pai de santo da cidade de Cachoeira, que é chamado Xaxá Babalorixá, para uma reunião que ela chama reunião reveladora, que vai dizer qual o problema de John. O
padre Bosco, que é, na verdade, o padre da paróquia da cidade, o pastor Assis, que é o pastor que, na verdade, quando a mãe de John, o pai dele, vai embora, ela fica decepcionada, ela passa a ter problemas, e aí ela acha que a solução é mudar de religião. Ela sai da igreja católica e vai para a igreja protestante, assim, evangélica, enfim. E aí ela convida, Dona Costinha convida todos esses religiosos, inclusive o pastor Assis, que é o pastor de Maria Rita, que é a mãe de John, além de Dona Brigidinha, que é uma cartomante. E aí essa reunião chama-se reunião reveladora para decidir se realmente qual o problema que John tem. Se John, o problema dele é emocional, se o problema dele é um problema Espiritual? espiritual. No final, acaba descobrindo que o problema dele é emocional e tal, aquela coisa toda. Então, a religião entra aí toda a discussão. Tem um casamento muito bonito também que se passa aqui, e aí a gente envolve, tem a igreja, uma das igrejas mais lindas da Bahia, nós temos uma aqui em Alagoinhas, né? Que é a São Francisco, então nós temos fotos no livro, o livro é recheado de fotos. Queria eu poder colocar mais fotos, aí você diria, e o livro ia ficar muito extenso, né? São 392 páginas. A minha alegria é que muita gente chega para mim e diz assim, cara, Silvio, eu nunca li um livro, nunca li um romance. Empresários, amigo meu. Mas o seu eu estou lendo, estou tão feliz com isso, mas tão feliz. Essa semana um ligou para mim, cara, eu dei tanta risada, seu livro está emprestado. Estão emprestando os livros, né? Porque 200 livros aqui já foram quase todos embora. Então, assim, estão emprestando os livros, né? Então, basicamente, essa parte religiosa a gente trata muito cuidadosamente sobre a questão da religião, e lá os personagens vão estar discutindo o que é isso, o que é aquilo, por que você tem que respeitar a religião. É tanto que o pai de santo ele chega até a dizer que o Brasil precisa conhecer aquela família Madeira, que é Dona Costinha Madeira e mais Sumário Madeira, o Brasil tem que conhecer, porque eles são democráticos, como é que na casa deles ele consegue abrigar tantos religiosos, cada um com sua seita, cada um com suas ideias, sem nenhum preconceito, sendo que a própria dona da casa ela é preconceituosa. Então, assim, tem as contradições, mas, ao mesmo tempo, é para fazer um debate bem legal em relação à questão do preconceito. Joia. E por que o título O Cosmopolita? Bom, o Cosmopolita, quando eu estava escrevendo o livro, veja bem, antes de eu escrever esse romance, eu primeiro fui estudar um pouco, escrevendo e fui estudar um pouco, como fazer um livro, como fazer um romance, tal. Eu sou muito dessa coisa de pesquisar, e fui pesquisando e tal, e tal, e tal. Aí eu descobri que o nome você pode colocar no início, no final você pode trocar, enfim, como vocês também até já falaram, o Cristiane, por sinal, me ajudou muito bem, né, nesse trabalho maravilhoso. Ela, na verdade, foi excelente, teve um carinho por mim. E aí ela dizia, não, o nome, se você tem que alterar alguma coisa, pode ser depois, coisa que eu não tinha experiência, né? Então, eu fui muito bem auxiliado por vocês. Então, assim, o nome, eu pensei logo assim, quando eu estava escrevendo, eu tenho que colocar um nome relacionado ao meu personagem. Meu personagem é aquele cara que vai viajar pelo mundo todo. O Cosmopolita eu já conhecia, eu fiquei surpreso que muita gente não sabe o significado da palavra, mas eu já sabia. Porque Cosmopolita vem de cosmo, mundo, né? Então, quando você se aprofunda nessa história, um homem do mundo, uma pessoa tal. E aí, você, por exemplo, pode ser uma pessoa que não... Por exemplo, eu posso estar aqui em Alagoinhas e conhecer o mundo todo através da internet de leitura, eu posso ser um cosmopolita. Ou posso ser um cosmopolita, o cara que viaja e conhece o mundo todo. Ou posso ser um cosmopolita, aquela pessoa que está aqui e se adapta a qualquer lugar que chega, ele está ali. Então, um cosmopolita é um homem do mundo, um homem que não tem preconceito, um homem que vive, e John é desse tipo. Tá, joia. Silvio, agora eu quero conhecer mais sobre o advogado. Você falou que tem você tem aí seus clientes na Bahia, né? Qual que é a sua área do direito? Como tem sido o exercício aí junto com os seus clientes? Você disse que vende vários livros para os seus clientes, enfim. Ah, sim, mais de 70 livros eu vendi para meus clientes. Olha, Parabéns. deixa eu te falar para você. Quando eu chegava aqui que eu falava, eu quero logo o seu livro, entendeu? É assim, muito engraçado. Assim, eu sou muito feliz na advocacia, né? Eu sou muito feliz, eu adoro advogar, amo, porque eu gosto de defender as coisas, pontos de vista, e defender os mais fracos. Se for para defender um rico, eu defendo, mas eu tenho minha felicidade de manhã quando eu defendo um pobre, e eu consigo resolver o problema dele. Então, assim, eu gosto de defender os mais fracos. Então, por isso que a advocacia, para mim, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa,
Mas eu tenho outras profissões, né? Então, antes de eu ser advogado, eu fui desenhista, eu sou projetista formado, sou técnico, eu fui professor, eu também sou formado em história e tal. Enfim, e a advocacia veio exatamente nessa questão da necessidade de você querer crescer mais e tal, aquela coisa toda. Quando eu entrei na faculdade de Direito, na Bahia não existia, só existiam duas faculdades, basicamente, de Direito, que era a Faculdade Federal da Bahia e a Faculdade Católica. Na época, a gente fazia assim, a gente escolhia uma faculdade ou duas fora do estado, a gente fazia vestibular, passava e ia embora estudar e tal, aquela coisa toda, porque era realmente a concorrência muito grande no vestibular. E eu passei no Rio de Janeiro, fui estudar, passei 5 anos lá estudando, e voltei. Quando eu voltei, logo me adaptei à advocacia, montei logo meu escritório, né, não perdi muito tempo, fiz a minha pós, fiz curso de extensão e me dediquei à advocacia de forma aprofundada. Entrava geralmente 6, 7 horas da manhã no escritório, saía 1 hora da manhã, 12 horas, 10 horas. Era assim. Hoje eu não faço mais isso. Mas eu fiz muito desse tipo de coisa. Então, assim, a minha clientela, eu não tenho só clientes aqui na Bahia. Eu tenho processo em São Paulo, aí em São Paulo, acho que uns 5 processos aí. Claro que eu não posso ter mais, porque você tem um limite, e também se eu tiver, eu tenho um trabalho maior. Eu tenho um processo em São Paulo, tenho um processo em Minas Gerais, tem um processo em Aracaju, em Sergipe, tem um processo no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acabo tendo um processo em outros estados, né? Claro que isso não é frequente, é um caso ou outro. Por exemplo, eu fui em São Paulo, porque eu fiz um processo aqui, o pessoal gostou, me ligaram para mim, né? O pessoal ligou para mim, dizendo, o pessoal ligou para mim, aí eu fui trabalhar lá. No Rio de Janeiro, a pessoa morava aqui, tinha um processo no Rio, 2 casos, 3, fui lá fazer, acho que uns 3 casos lá no Rio de Janeiro. Aracaju, porque eu sou advogado de uma empresa aqui, e aí acaba a gente tendo um processo fora da cidade. Então, assim, eu trabalho aqui em toda a região. Também estou como presidente da Comissão de Prerrogativa da OAB, que toda vez que ganho um presidente aqui, independentemente da pessoa, do qual, enfim, geralmente os colegas pedem, né, para que eu assuma, porque acaba a gente tendo um envolvimento aprofundado na questão política jurídica aqui. Então, a gente discute as questões de defesa do advogado, da prerrogativas, não é? Por exemplo, se um advogado sofreu uma agressão de um policial, qual é a comissão que é enviada esse processo para encaminhar, para apurar? É a nossa comissão que eu presido, né? Sou eu, doutora Silvia Letícia, doutor Maurício, que é de Catu, doutora Silvia Letícia, trabalha comigo. Então, a gente trabalha nessa coisa também de defesa da classe na parte de prerrogativas. Então, a sua pergunta em relação à advocacia é uma pergunta interessante, porque eu quero dizer para você que eu sou muito feliz. Eu estou aqui, inclusive, no meu escritório. Preferi vir para o escritório fazer aqui essa entrevista e o lançamento daqui do escritório. Eu não sei se você quer saber mais alguma coisa, mas é basicamente isso. Não sou rico, viu? Não sou rico, eu sou pobre. Tá bom. Tá certo. Silvio, eu gostaria de saber, então, lado historiador, lado advogado e agora lado escritor. Como tem sido a repercussão das pessoas? O que as pessoas têm falado do Cosmopolita depois que elas terminam a leitura? Rapaz, ontem mesmo, foi marcada uma entrevista na rádio, e eu, por conta de um processo da cliente, eu não pude comparecer. Fiquei muito triste de falar agora com o jornalista, ele ficou chateado comigo. Mas assim, a repercussão tem sido muito boa. Eu dei entrevista mais ou menos umas 10 veículos de comunicação aqui na região. Tem uma TV agora que a gente está negociando aí para também, eu preferi depois do lançamento, por causa de alguns critérios, né? Enfim, mas assim, tem sido muito bom. As pessoas me param na rua, falam comigo, todo mundo, eu já vi falar e tal. Também eu divulgo, né? Eu jogo na rede social, eu tenho aqui Instagram, eu vou jogando tudo aqui. Porque a gente sabe que a vida das pessoas é na correria, né? Então, quem tem que fazer isso é você. Então, eu acabo fazendo minha divulgação, que vocês mandam para mim, eu jogo para lá, enfim, e tal. E, assim, são vários grupos que eu participo. Eu nem quero participar de grupos, porque é muita coisa, mas o pessoal coloca o seu nome lá, enfim, e você fica ali participando, eu aproveito e jogo, e as pessoas vão comentando e tal. Mas tem sido, assim, uma repercussão muito boa, né? O livro tem sido muito bom porque a gente fala da nossa cultura. Eu não falo só de Alagoinhas, eu falo de Alagoinhas, mas também uma parte da Bahia, né? Então, a gente fala de Salvador, a gente fala de Santa Maria da Purificação, a terra de Caetano Veloso e Maria Bethânia, né?
eu falo da cidade, uma cidade histórica lindíssima, eu acho linda pra caramba, Cachoeira, São Félix, e várias outras cidades, inclusive distritos aqui, né, como Pedrão, que é uma cidade pequena, então nós temos lá uma fazenda chamada Fazenda Barriguda, então uma das personagens veio dessa fazenda, né, Aramari, Araçás, Aporá, Inhambupe, Entre Rios, a gente fala de todo mundo aqui, porque é importante, né, que o livro se refira, porque é um livro cosmopolita mesmo. Tá joia. E já tem novos projetos no ramo da literatura? Sim, sim. Eu comecei a escrever no intervalo que vocês estavam trabalhando aí, mais uma coisa pequena. Porque me perguntaram assim, por que você não escreve alguma coisa sobre romance? Por que você não faz alguma coisa sobre sexo? No caso, um livro... como é que a gente chama? Um livro erótico e tal, enfim. Eu disse, olha, eu vou começar a escrever logo uma coisa aqui sobre... eu vou escrever um pouco sobre suspense. Então, que não tem nada a ver com terror. As pessoas não sabem separar o que é isso. Terror é uma coisa, terror você tem monstros, suspense é uma coisa que você pode inventar sua imaginação. Então, eu comecei a escrever, dei uma paradinha, mas eu comecei a escrever agora as 5, já tem nome, as 5 histórias em suspense. Então, são 5 títulos, né, 5 capítulos, cada capítulo é uma história. Então, tem duas assim, maravilhosas que vocês vão adorar, que eu acabei de escrever recentemente, porque é psicose, né? A pessoa acaba se suicidando e tal, com essa pandemia, um monte de coisa aí. Então, eu só não posso falar um pouco desse trabalho aí. Mas eu já estou escrevendo essa parte. Mas eu vou retomar, eu devo fazer um outro romance no estilo do Cosmopolita. Talvez daqui a uns 2 meses eu já devo estar começando a fazer um novo romance aí, escrevendo sobre alguma coisa. Aí estou vendo qual a linha que eu vou seguir. Tá Mas vai ser joia. sempre engraçado. Eu não gosto de livro que você lê e ele é maçante, cansativo. Meu livro, as pessoas dizem, eu estou lendo, estou adorando. A gente liga todo dia, estou lendo, estou adorando o seu livro. Olha, enfim. Tá certo, tá certo. Silvio, agora nós vamos para um bate-bola, jogo rápido, onde eu pergunto e você responde. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Qual que é o lema ou pensamento de vida do Silvio? Lema é viver. Viver é uma coisa boa e eu acho que eu alcancei tudo aquilo que eu desejava. Filhos, plantei uma árvore e agora um livro. Então tá Tá ótimo demais. certo. E qual que é um desafio na sua vida? Olha, um desafio na minha vida é ver esse país com mais seriedade, que esse país ele realmente possa, as instituições brasileiras elas possam realmente ser aquilo que aparece nos livros, nas leis, né? Na verdade, elas são controvertidas, estão enfadadas e estão falidas, né? Então, a gente não acredita. Costumam colocar a culpa em Dom João VI, porque, na verdade, Dom João VI foi muito inteligente, ele conseguiu enganar Napoleão Bonaparte. Ele veio com a esquadra inglesa para o Brasil, na verdade, disse a Napoleão, não, amanhã de manhã nós vamos viajar. E sumiu e aqui, chegou aqui, abriu as portas dos portos para as nações unidas, para o mundo, para evitar que Napoleão fosse lá e pegasse ele. Então, a gente vem de uma turma dessa aí. Mas ele não tem culpa, não. Eu acho que nós precisamos realmente buscar, né, buscar caminhos para esse país. Tá joia. Eu quero saber um defeito e uma qualidade do Silvio. Eu sou perfeccionista. Isso é um defeito que eu tenho, e isso é ruim demais. Porque a gente que vive em sociedade, eu já melhorei muito. Você não pode ser assim. Você tem que entender, né, que as pessoas erram, que o erro é normal, é natural, e eu preciso melhorar nisso. Eu acho que eu erro também, e erro muito, e também acerto, mas eu erro muito também, e a gente às vezes fica cobrando que as pessoas realmente caminhem na sua linha, na sua vereda, e a gente às vezes também não consegue caminhar. Então, eu acho que isso é um defeito meu. A virtude, Isso. você perguntou, a virtude é gostar de tudo, né? De tudo um pouco, né? De ler, de escrever. Para mim tudo tá bom. Tanto faz estar numa festa como estar no meu quarto lendo, escrevendo, tocando violão, adoro. Muita coisa, eu gosto de muita coisa.
Tá joia. Agora eu quero saber um autor do seu coração. Fernando Pessoa. É Fernando Pessoa, mas tem também o Baldo, como é o nome dele? Ribeiro, o Baldo Ribeiro, né? Daquele da Bahia. Gosto muito dele, né? Ele fala sobre a vida das pessoas, né? Faleceu, né? Já faleceu. Tá certo. João Baldo Ribeiro, desculpa. Pois não. Só um segundo. Certo, desculpa. Eu quero saber agora um livro, seu livro favorito, seu livro de cabeceira. Não vale ser o Cosmopolita. Tá certo. Veja bem, por incrível que pareça, eu gosto muito como de Acha, né? Aquele livro de Acha, como eu penso o mundo, né? De Albert Einstein. Eu sempre gostei de ler esse livro. Tá joia. Agora eu quero saber um sonho. Então, não, Pois também tem não. um outro, desculpa, tem mais um outro que eu adoro, que eu já li umas 2 vezes, que é Dr. Ficha de Genebra. É um livro interessante. A história da bomba é muito legal. Tá Eu joia. gosto. Eu quero saber, então, agora um sonho possível que o Silvio tem, mas que o Silvio ainda não realizou. Olha, veja bem, você sabe que, olha, o sonho é ver meu livro assim no mundo inteiro, e eu acho que isso já vendo alguma coisa. Não consigo, eu não tenho mais outros sonhos assim, já passei dessa parte, não tenho. Mas eu acho que aquilo que eu desejava, eu sempre costumo dizer assim, o que é que você quer da vida, o que é que você gosta, o que é que você queria ter? Por exemplo, eu quero ter um avião, um exemplo. É impossível, então eu não vou pensar em ter um avião, né? Não, eu quero ter um carro, vou ter um carro. Mas eu não posso ter um carro, eu tenho uma bicicleta. Então eu acho que vai depender muito de cada situação. Então, para mim, a realização é meu livro, O Cosmopolita, inicialmente. Tá certo, tá certo. Temos uma pergunta da Cristiane Rezende, da Escortece Editora. Ela pergunta o seguinte: quanto tempo você levou para escrever o livro? Aí eu levei uns 3 anos e meio. Uns 3 anos e meio. Claro que eu não lia, não fazia. Teve vezes de eu passar 2 meses sem pegar no livro, porque eu ficava cansado. E aí eu parava assim, cara, eu não gostei disso aqui, pô, vou ter que parar um pouco aqui, vou pensar, e eu deixava quieto lá. Depois eu retornava. Agora, eu acordava à noite rindo, né? Muitas vezes eu acordava à noite pensando naquele personagem e aquilo que eu tinha que colocar ali para aquele personagem. Então, eu levantava para escrever. Então, não fui direto, mas eu levei uma média de 3 anos e meio, mais a publicação, 4 anos. Tá joia. E uma última pergunta: como surgiu a ideia de escrever a história do John? Eu comecei do nada, comecei a escrever, escrevendo de bom. Primeiro eu tive que pensar assim, eu vou começar, o meu personagem principal vai ser uma mulher, desculpa, um homem. Assim, vai ser um homem, pronto, vai ser um homem. Então vamos começar por aqui, sexo masculino. Aí comecei a trabalhar. Como é que vai ser esse personagem? Eu digo, bom, esse cara tem que ser um cara legal. Ele tem que ser um cara legal, passivo, um cara amigo, um cara sem maldade. Ele tem que ser. E ao lado dele vai ter uma série de pessoas que vai fazer aquele outro papel, que é o papel da crueldade, o papel da malícia, o papel e tal. Então, o John ele tinha que ser desse jeito. Então, eu fui trabalhando. Meus personagens eles têm uma personalidade do início ao fim. Pois eles não mudam, eles continuam. Eles nascem, crescem e morrem. Meu livro são 3 gerações. Está lá. Meu livro fala de música, meu livro fala Meu livro, você vai ver lá, de vez em quando, uma frase é uma música. Né? Você vai ver lá uma música, porque está a ligação. Eu fiz meu livro, escrevi meu livro, ouvindo música. Então, sempre tem uma música, sempre tem alguma coisa. Uma frasezinha é alguma coisa de alguma música de alguém. Está lá. Inclusive, uma das personagens que chama Credilândia, né? Para os amigos Cretita e para a irmã Crete, essa Credilândia, ela é namoradeira, então ela tem a dona Costinha disse que ela era demolidora de corações. Eu fui fazer uma audiência aqui numa cidade perto, e aí eu coloquei um pendrive que eu tinha comprado. Aí eu vi uma música lá de Arrocha que eu não consegui encontrar ainda, eu estou procurando, e eu vi que nessa música o refrão era que a mulher era namoradeira e ela era demolidora de corações. Então, tudo isso vai acontecendo no livro a partir do dia a dia, das histórias das coisas. Então, o meu personagem tinha que estar
dentro desse contexto. Então, ele vai ser uma pessoa maravilhosa, que vai estar ali e tal, enfim. Uma espécie do nosso ator que faleceu agora, né? Até triste, o nome dele como é o nome? Esqueci. Faleceu agora, ontem, né? Foi hoje, ontem. Tarcísio Meira? Tarcísio Meira. Tarcísio Meira sempre fez esse papel de galã, um cara tranquilo, sempre de mocinho, né? Se você observar, você vai ver isso. Então, esse John, ele tem essa coisa de mocinho, um cara que está ali, ele aceita tudo de todo mundo, tudo tá bom e tal. Por isso que ele se torna um grande... Porque, infelizmente ou felizmente, quando você é uma pessoa muito passiva, você consegue acender com mais facilidade, quando você é uma pessoa questionadora. Porque o nosso país, infelizmente, ele não vê. Por exemplo, se você, eu já li alguma coisa sobre o pessoal do Oriente, é diferente, mas nós aqui não. Então, você é passivo, você é legal, você, não sei o quê, você demonstra que, mesmo que você, no fundo, tem uma falsidade e tal, você leva muito mais vantagem com a pessoa que realmente é mais sincera. Então, ele teve esse outro lado. Então, foi a criação de John, foi basicamente nesse perfil. Tá joia. Tá joia. Silvio, nós vamos nos encaminhando para o fim da entrevista, então eu quero que rapidamente você deixe uma mensagem para aqueles que nos assistem, por favor. Eu quero dizer às pessoas, primeiro, que tome a vacina, né? Ainda continue se protegendo aí, porque a coisa está feia. Meu livro fala no finalzinho sobre a questão dessa doença, tá? E que vocês sejam felizes, que leiam meu livro, vocês vão adorar, tem muita história, muita coisa boa, né? Que Deus nos ajude. Eu li sobre você um pouco, né, que você também é religioso, né? Está na igreja e tal. Eu venho de uma família também, tem um pouco da religião. Eu nunca fui, nunca me aprofundei. Muita gente pensa que eu sou cristão, não sou. Mas, assim, eu acredito muito na coisa da fé, né? A fé ela é importante, ela move montanhas, sei lá, ou remove montanhas, eu não sei como é que eu posso falar. Tá bom, Tá certo, Silvio, tá certo. Muito obrigado, viu, por esse tempo agradeço. dispensado. Teve, teve, Pois não, teve uma senhora que ela falou que queria fazer uma pergunta, não foi? Teve umas duas pessoas aí que apareceu aqui. tem Eu vi alguém que alguma gostaria de coisa. fazer uma pergunta? Colocar, por favor, seu nome no chat. A gente libera o seu microfone. Maria Mortati? Eu acho que a senhora que ele se refere sou eu, não é, Ah, Silvia? tá. Isso. Pois não. Obrigada, Pois Silvia, não. pela lembrança. Eu tive um pouco de dificuldade de ouvir e ver, porque eu não estou no meu equipamento, estou fora de casa. Mas eu fiz Certo. questão de ouvi-lo para entender. Gostei muito do que você contou e um pouco você contemplou a minha expectativa. Quero entender esse título, como eu disse, que sintetiza uma compreensão do cosmopolitismo, e você foi tratar, depois, pelo que eu entendi, você trata no romance de uma pequena cidade, né? Isso, A isso. Lagoinha. Então, isso. mais interessante ainda e mais interesse em conhecer a história. Mas como você já me contou um pouco do que eu ia perguntar, né? E gostei muito dessa relação que você estabelece entre história, a parte histórica, científica, como você classifica, e a parte ficcional, como é que você ficcionalizou os fatos históricos que você relata e nos quais você se baseia. Parabéns. Obrigado. Desejo sucesso ao livro e uma longa trajetória ao escritor e advogado, né? Obrigado. E com uma boa conciliação de lugares na vida, né? Aquele que luta pela justiça e aquele que sonha com a ficção por um mundo, se não melhor, mas aquele que talvez poderia ter sido ou poderá ser. Muito obrigada, viu, Silvio, pela atenção Agradeço. de me chamar aqui. E sucesso novamente. Tá bom. Tá Eu quero joia. também deixar bem claro que eu estava acompanhando aqui e eu vi que o livro se encontra, além de várias empresas no Brasil, né, a exemplo da livraria A Sabessa, também eu vi numa livraria nos Estados Unidos e recebi até uma mensagem de um escritor americano, né? O livro se Parabéns. encontra lá na Barnes Nobles, também
em uma livraria no Japão e outra livraria na Espanha, em Madrid. Antes do lançamento, em 3 meses, eu achei isso muito bom. Eu fiquei muito feliz com isso aí. Vai traduzir, então. Rapidamente ele vai ser traduzido? Com certeza, vamos fazer isso. Já tem, olha lá, opa, vai virar um cosmopolita, globalizado, internacionalizado. Então, é de fato. Parabéns, muito bom. Obrigado. Sucesso. Graças ao Ótimo. trabalho belíssimo da editora, né? A editora Scortese, né? Scortese. Scortese, desculpa. Isso. Tá certo. Silvio, temos mais duas mensagens aqui no chat para você. Primeiramente, o Luciano fala: parabéns, Silvio, pelo livro Cosmopolita. Luciano Reis, seu colega radialista de Alagoinhas. Opa, obrigado. Palestrante Noêmia fala: em nome da Casa do Poeta de Alagoinhas, parabenizo a editora e o Dr. Silvio Pereira. Noêmia Alves, sua colega. Obrigado. Noêmia é nossa colega, ela é diretora de evento da Casa do Poeta. Também sou vice-presidente da Casa do Poeta. Um abraço para a Luana, que é a presidente, deve estar aí ligada. Então, um abraço para todos vocês da Casa do Poeta. Tá, joia. Minha filha, Agora nós vamos... Suyá, um abraço para você, Suyá. Laíla, é minha filha. Laíla Suyá, na verdade, é jornalista, trabalha em São Paulo. Suyá Silva, minha filha. Um abraço para vocês aí, da família toda. Tá, joia. Agora eu deixo o último aviso, que o livro Cosmopolita está disponível na Livraria Asa Bessa, com 5% de desconto até a meia-noite do domingo. Então, acesse www.asabeca.com.br. E agora eu peço que todos ativem o seu microfone. E para o Silvio, vamos desejar nossos parabéns e uma salva de palmas.